Bem-vindos à Universidade Aberta. Gerações digitais. Queremos saber quem são, queremos saber quais as oportunidades e desafios e como se cruzam. Em estúdio está a senhora professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, Cristina Ponte, e também a professora da Universidade Aberta, Daniela Barros. Senhora professora, vou começar por si. Quem são estas gerações? Falamos dos nativos digitais ou também falamos dos netos, dos avós, dos pais? Quem é que são? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para participar nestas iniciativas da Universidade Aberta, que me parecem muito interessantes e que levam a Universidade para fora dos seus muros. Portanto, é com todo o gosto que aqui estou. E penso que é bastante feliz a forma como coloca a questão. Não geração digital, mas gerações digitais, não é? Porque hoje nós vivemos em contextos que são digitais, nomeadamente em países como Portugal, não é? Onde essa penetração tem infraestruturas para existir, e esses contextos digitais atravessam todas as idades, todas as gerações, com diferentes experiências, mas não podemos dizer que há uma geração que está completamente de fora. E, concretamente, o que vivemos durante a pandemia veio exatamente acentuar e enfatizar esta necessidade de o digital poder ser usado como ferramenta de aproximação, de comunicação, de entretenimento, tanto para mais novos como para mais velhos. Mas, sem dúvida que, como falou, os nativos digitais, eu não gosto da designação porque aparece muito associada a que eles já sabem tudo, quando os nativos digitais são aqueles que nasceram nestes contextos digitais, sem nunca terem conhecido outros contextos. Não sabem o que é um telefone como se usava há 30, 40 anos, não é? Não sabem identificar uma máquina de escrever, não sabem identificar uma série de tecnologias que, entretanto, ficaram obsoletas. Imitam, muitas vezes os pais e os avós ficam encantados quando veem uma criança de 1 ano já a fazer scroll, a passar com o dedo num livro, e já sabe, é como se estivesse no ecrã. Mas também se esquecem que eles aprendem por imitação. Portanto, temos que... Dizia eu que contrariar um pouco esta ideia de que se nasce digital, não se nasce digital, nasce em contextos digitais, o que não é a mesma coisa. Depois temos gerações que cada vez, à medida que vamos avançando, já têm experiências digitais, tiveram experiências digitais na sua adolescência, tiveram experiências digitais no início da idade adulta, na sua profissão, e, portanto, são gerações hoje de adultos que lidaram em determinadas fases que são marcantes na sua vida, já com estes contextos do digital. Lembremos-nos dos clubes de vídeo, lembremos-nos de uma série de tecnologias do princípio do final do século XX, não é? No início do século XXI, se nós pensarmos o que é que nas últimas 2 décadas mudou foi imenso. E depois as pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas, muitas delas saíram da sua vida profissional ainda antes de ter chegado a digitalização aos seus empregos e tiveram que fazer um grande esforço. Muitas resistiram, até porque nós temos em Portugal características muito particulares, que é o facto de termos uma literacia baixa junto das pessoas mais velhas, algo que não acontece tanto entre os mais novos, mas esta literacia carrega muito sentimentos de insegurança, de receio, não é? E essas gerações mais velhas demoraram mais tempo e muitas delas ainda têm dificuldades de inclusão, de estarem no digital. Mas vamos só perceber, se me permite interromper, Sra. Professora, estamos aqui a falar do nosso público, dos nossos alunos que não nasceram nesta geração, que são pessoas que, enfim, tiveram que sair da sua zona de conforto. Sim, exatamente, né? Os nossos alunos são adultos, também temos uma geração agora mais nova entrando na universidade e também temos os nossos idosos, né? A geração diferenciada. Mas a Universidade Aberta faz um trabalho fantástico
didático, que ela desenvolve essas competências do uso das tecnologias juntamente com o processo de aprendizagem dos conteúdos das diversas áreas dos cursos que as pessoas se matriculam. Então, esse trabalho de desenvolvimento de competências e inclusão social, o próprio modelo de ensino à distância proporciona a toda a sociedade. Então, por exemplo, vemos adultos que chegam na nossa instituição e, é claro, tem um período de preparação, que é o momento da ambientação online, onde eles estão desenvolvendo algumas competências para serem estudantes à distância. E só nesse momento é que também se apercebem de algumas necessidades de uso de tecnologias que não tinham antes, porque acabam vendo o uso das tecnologias de uma forma entretida, divertida, gamificada, né? E de repente se deparam com as possibilidades da aprendizagem curricular com essas mesmas tecnologias. Mas para que eles possam, não é, aprender, até porque hoje qualquer dúvida que se tenha, recorre-se imediatamente ao Sr. Google, correto? Faz-se a pergunta ao Google, não é? Até há muita esta, não sabes, mas pergunta-o no Google, não é? Exato. O problema está em validar e em ser crítica em relação à informação que se recebe no Google, não é? E para isso é preciso um conhecimento que não basta ser o conhecimento do saber usar as teclas e escrever a pergunta, digamos, nesse motor de pesquisa que é hegemónico, que é o dominante, mas perceber qual é a lógica que está por trás do digital. O que é a lógica dos algoritmos? Como é que funcionam os algoritmos? Perceber que há toda uma lógica de agregação de dados, de selecionar os dados de acordo com as nossas pegadas que já lá deixámos, com os nossos interesses. E estas competências são competências críticas, não é? Que não são espontâneas nem naturais. E é aqui que a escola, a educação, programas de disseminação de conhecimentos podem alertar para a necessidade de termos um olhar crítico que, como eu dizia, e a nossa investigação tem acentuado isso, os jovens, eles próprios, não se sentem seguros na pesquisa que fazem e também não é alheio a isso o facto de hoje também tanto se falar em notícias falsas, desinformação, portanto, começa a haver uma consciência de que este ambiente digital é muito desafiante e um problema que penso que certamente também vai encontrar na sua atividade pedagógica, não é? É os estudantes viverem em bolhas digitais, portanto, em que eles encontram aquilo que estão à espera de encontrar. Os estudantes e os utilizadores em geral, nomeadamente através do dispositivo das redes sociais, não é? Que têm toda esta lógica de agregação de dados que torna este mundo digital um mundo também com muitos desafios em termos de não ficarmos... sermos capazes de lidar com eles e termos também a consciência do que é que está por detrás, de qual é que é a nossa atitude crítica, até que ponto é que nós queremos revelar os nossos dados. É muito importante, por exemplo, termos uma maior consciência do que é as orientações europeias nesta matéria de defesa da privacidade, porque toda a lógica do digital é a lógica do partilhe, vá, expor, deixe a sua pegada, deixe o seu rasto. Aquele livro que saiu agora recentemente sobre a era do capitalismo da vigilância, que elabora sobre como é que funcionam estas grandes empresas, é realmente um alerta para nós deixarmos um certo olhar ingênuo, não é? Encantado muitas vezes, sem que com isto... eu não quero de maneira nenhuma dizer que não se deve... as oportunidades que o digital nos traz, mas temos que ser nós, humanos, a tomar a liderança e a exigir também políticas que preservem os nossos direitos digitais. Os alunos têm consciência destes processos?
Então, os alunos precisam aprender mais sobre esses processos, né? A consciência sobre como utilizar, mas para além disso, como analisar o material que ali está disponível, é um dos grandes X das questões quando se trata de aprendizagem e ensino no online, né? Quando os alunos entram na instituição, para além da adaptação do modelo pedagógico e também adaptação tecnológica, durante as unidades curriculares, eles vão, de certa forma, aprendendo a selecionar informação. Começa por aí. Num segundo momento, entendendo como funciona a disponibilização dessa informação e, por fim, a forma como utilizam para a construção do conhecimento e outras percepções sobre o senso comum, que é aí o grande eixo, né? Que é muito complicado hoje em dia, porque presencialmente, normalmente, a gente faz isso com diálogos mais específicos na educação presencial. À distância, isso, apesar de estranho, é muito mais amplo e mais aprofundado, porque como eu tenho opções de materiais, eu tenho formatos teóricos distintos, eu dou toda aquela opção para o meu estudante e o trabalho dele em analisar tudo aquilo e sintetizar é muito mais denso. Então, a educação à distância, ela vem exatamente neste ponto, não estou analisando se é melhor ou se é o pior, mas ela vem colocar um desafio para gerenciar todas essas informações, que é o mais complexo hoje. Os meios de comunicação se desenvolveram tanto e trouxeram tanto acesso à informação que nós, a partir das nossas concepções, temos imensa dificuldade em selecionar, em analisar e, o mais importante, saber o que é qualitativo ou não de todo esse formato, né? E as redes estão aí desafiando, é exatamente isso, né? Os formatos de rede, a massificação, as fake news, todos esses elementos que são desafiadores. Mas eu acredito que os estudantes, como eu diria, não mais nativos, nem imigrantes, nem residentes, mas hoje em dia transeuntes digitais, destacam de forma belíssima esse pensar algumas informações e saber selecionar o que melhor lhe provém, mas também a qualidade daquele material. Na área da ciência da informação, somente completando, tem uma terminologia específica que é Information Literacy, né, que está para além da literacia, ou seja, a capacidade mesmo de observar essa informação, selecioná-la com qualidade. Talvez seja isso que nós, não só no nosso modelo pedagógico, mas nós tentamos nas unidades curriculares ajudar o estudante para que ele desenvolva. Professora, mas no caso das escolas, poderão ter um papel diferente quando estão ainda a formar para que quando os alunos cheguem à universidade tenham uma compreensão já diferente daquela que têm atualmente? Sim, sem dúvida, e tem sido feito um esforço grande na formação de professores. Também eles, quando se formaram, não foi com estes desafios. Há programas muito interessantes que eu saliento, em que são os alunos a formar os alunos, portanto, alunos mais velhos a trabalhar com alunos mais novos. Há um projeto do Ministério da Educação que está ligado também a uma política europeia, da Escola Europeia, da European Schoolnet, que é os líderes digitais. Portanto, há aqui um esforço também em diversificar e a não pensar que compete ao professor, a ele, exclusivamente, a transmissão de conhecimento, que hoje em dia este conhecimento pode muito mais circular em linhas horizontais de pessoas de idades próximas, de culturas próximas, a trabalharem uns com os outros, não é? E a aprender, e sobretudo também é um dado que a investigação tem mostrado, é que os adolescentes estão muito mais próximos de ouvir conselhos e orientações por parte de jovens do que muitas vezes por parte de um professor a quem não reconhecem competência. Mas eu estava a ouvir, a pessoa estava a pensar num outro desafio também em termos de competência, que é as competências criativas, que também muitas vezes pensa que são espontâneas e não são de todo espontâneas. Portanto, além do saber recolher informação, o reelaborar, o apresentar de novo aquilo que se chama o remix, não é? A mistura e sai algo de novo. Hoje em dia, estas competências criativas são absolutamente necessárias, não só no presente, mas também no futuro, para que os jovens
sejam capazes de enfrentar um mundo, não é? Como se costuma dizer, muitas profissões não estão ainda inventadas, não é? E eu chamaria também a atenção para um outro conjunto de competências muito importante, que são as competências emocionais, comunicativas, sociais, a capacidade de antecipar como é que uma determinada ação pode gerar um impacto nos outros que eu não desejei, não é? Claro. Portanto, haver aqui... E para isso, para este tipo de competências, os pais, a família, são, eu diria, o motor, e desde cedo, não é? Desde que a criança é muito nova, não é? Portanto, fazer toda uma educação no sentido de uma comunicação, de uma atenção ao estar, a atenção ao outro, porque o online e o offline também são experiências, são ambientes de experiências em que nós não... Uma pergunta que há 15 anos se fazia é: quanto tempo passou na internet? Eu acho que se cada um de nós fizesse o esforço para responder, não conseguíamos dizer, porque nós entramos e saímos, portanto, temos que... Se a professora toca aqui na questão dos pais, da família, e há pouco dizia que os mais novos gostam de aprender quase com os pares, não é? Pouco mais velhos do que eles. Mas também estes mais novos, estes jovens, tendem quase a ser às vezes os professores dos pais. Sim. No que diz respeito às novas tecnologias. Sim, isso acontece. Eu até direi que é bom que seja estimulado, que não haja qualquer receio em que isso, pelo contrário, que isso aconteça de uma forma natural, mas o ambiente mais propício a isso é mesmo fazerem coisas em conjunto. E as idades em que isso pode acontecer, o estar em conjunto a explorar, o estar em conjunto a conversar sobre o que é que se encontrou, pode começar a partir do momento em que as crianças começam a fazer um uso destes meios, não é? Eu não defendo a posse do digital desde os primeiros tempos de vida, se bem que também não me parece possível que haja famílias que digam: o meu filho antes dos 5 anos não vai ter acesso, não vivem neste mundo, não é? Mas é preciso ir doseando esse acesso, regulando esse acesso, marcando também limites, porque uma das características do digital é ser um ambiente imersivo, em que se nós não conseguimos cortar o digital, incita-nos a que nós estejamos sempre, não é? Portanto, temos que ter aqui alguma capacidade de dizer: não, agora vou sair, vou fazer outra coisa, vou correr lá fora. Mas dizia eu que a comunicação, a descoberta em conjunto, o aceitar sem problemas que os filhos têm mais destrezas porque têm menos medo de errar quando estão a mexer nas máquinas, mas, por outro lado, eles não têm estas competências que falávamos há pouco, a competência crítica, a competência social, emocional, e aqui as famílias são muito importantes. Mas nós aqui também, na Universidade Aberta, eu já cheguei a entrevistar alunos a que me diziam, e eu creio que a professora me vai completar, quando eles dizem que eu aprendi muito com os meus filhos. Eu estudo com os meus filhos, porque os meus filhos também estão na universidade. É fantástico isso. É fantástico porque o nosso público é um público diferenciado e realmente acontece muito. Essa aprendizagem entre pares, entre gerações, em rede, é um dos elementos mais interessantes quando se trata da vida familiar dos nossos próprios estudantes, né? Aprendi mesmo com o meu filho, aprendi com o meu neto. É fantástico isso, né? Ou seja, eu estou usando a internet agora por conta do meu neto. E a passagem do entretenimento e a diversão no contexto familiar, passou a ser a fonte de estudo. E isso também é interessantíssimo. Nós temos alunos aqui na instituição que vêm fazer uma universidade porque aprenderam de forma muito simples utilizar tecnologias e têm o prazer e o gosto de continuar estudando. E são pessoas muito maiores. Né? E isso é muito bonito. Então, por exemplo, um exemplo muito clássico. Eu tenho uma pessoa na família, que eu gosto sempre de dar esse exemplo, que há 10 anos atrás, com
81 anos, resolveu aprender a usar o computador. Muito bem, aquilo foi fantástico, demorou mais de 6 meses para aprender e controlar o mouse, o rato, mas conseguiu fazer belas imersões na tecnologia. Hoje em dia, com 91, me liga pelo WhatsApp. Então, isso é muito interessante, né? E isso acontece muito com essas novas gerações. E o mais importante é que elas estão observando o entretenimento e a diversão como o prazer da aprendizagem, que é algo que não se pensava antes. Esta resistência que havia das pessoas mais velhas em relação às novas tecnologias foi também cortada e quebrada muito por razões familiares, porque os filhos foram para fora, os netos, a proximidade. Eu creio que a professora há bocado me dizia isto, não é? Portanto, são também estas alterações familiares que aproximam as pessoas de mais idade a recorrer a estas ferramentas. Sem dúvida, e a situação que vivemos neste último ano foi evidente que se não existissem tecnologias digitais teria sido tudo muito mais difícil, não é? De qualquer maneira, eu penso que também, e salientando a particularidade do que são os estudantes mais velhos que vêm frequentar os cursos da Universidade Aberta, eu penso que nós também devemos pensar na população que com menos escolaridade, com menos interesse, de repente vive em contextos digitais e precisa de ter estruturas para apoiar, para que não fiquem excluídos, não é? Porque, por vezes, as políticas públicas esquecem-se que as pessoas mais velhas não sabem ir ao portal das finanças, não sabem fazer uma marcação de uma consulta. Portanto, é necessário também, por parte de quem tem responsabilidades, e isto é o outro lado, digamos, não sairmos só do lado dos utilizadores e olharmos também para o lado das estruturas sociais, não é? Em que nós estamos inseridos e pensarmos, será que o digital está a assegurar a inclusão de todos? Ou será que essa inclusão não se está a fazer e como é que se deve fazer, não é? Portanto, em muitas situações há pessoas que não têm um acesso próximo a quem possa ajudar, não é? Portanto, temos aqui quase um ciclo vicioso. E eu chamo a atenção para isto porque, por vezes, há um encantamento em relação às potencialidades do digital que esconde também fator de exclusão. Pessoas que têm, mesmo tendo acesso, têm o acesso em condições muito deficientes. E isto, por exemplo, um dos resultados que a pandemia evidenciou foram as desigualdades digitais e as desigualdades sociais em relação ao digital. Toda a gente tem um smartphone, não é? Mas não é a mesma coisa poder escrever um texto num ecrã de computador, num portátil, ou não ter esse recurso, não é? E eu gostaria também de deixar aqui esta nota, salientando o trabalho e o perfil dos vossos estudantes, que me parece ser particularmente interessante nestas dimensões geracionais, portanto, pessoas mais velhas que estão a usufruir das possibilidades do ensino à distância e do digital, sem esquecer, não é, que há muitas pessoas que não têm esta possibilidade e esta disponibilidade para dar esse passo, não é? É verdade. Sra. Professora, olha, de quando vem vez para os monitores, onde temos alguns conceitos sobre esta temática. E aqui não tínhamos a palavra desigualdades. Mas é verdade, há muitas desigualdades, Sra. Professora Daniela, para encerrarmos, ainda entre os alunos que podem aqui aprender de forma virtual e outros que não têm essa possibilidade. Sim, a pandemia trouxe para nós essa demonstração muito mais aprofundada do que a gente não conhecia, né? Mas o mais importante disso tudo, que eu considero, é que, primeiro, as políticas públicas vão repensar o processo, porque viram que o mundo pode parar de repente e as pessoas precisam realmente de um acesso, independente da situação que tenham, né? E um outro aspecto importante é que o digital passou a ser uma imersão.
né? E as pessoas deixaram de pensar o digital somente como um entretenimento e um serviço. Isso mudou muito a concepção das pessoas, que independente do acesso, porque muita gente tinha acesso, mas não estava imerso, né? Ou vice-versa. Isso também mudou na concepção no geral. Mas universidades que têm propostas de cursos online, cursos à distância, realmente estão, de uma outra forma, cumprindo o seu papel no sentido de dar acesso. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e a questão da exclusão das pessoas? E é uma verdade, mas eu também digo, olha, de repente, se as pessoas não tivessem uma instituição online para fazer um curso, jamais poderiam ter o acesso, porque moram longe da instituição presencial, ou porque tem um problema de acessibilidade que não lhe permite chegar a uma instituição presencial, ou porque não tem meio de transporte público para chegar à sua instituição presencial. Enfim, as desigualdades e as faltas de acesso são imensas. Né? Uma vai comatando a outra, mas dessa forma, e de alguma forma, a gente também vai progredindo nesses processos para que todos, claro, tenham acesso, que é o que nós mais gostaríamos. Obrigada. São muitas as oportunidades, mas há ainda desafios que não só os mais novos, quem nasceu já neste mundo digital, mas todos os outros ainda encontram. Voltamos dentro de 15 dias na única universidade pública de ensino à distância em Portugal.